Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui. Hoje vamos estudar um dos salmos mais bonitos da Bíblia, o Salmo 51. E nosso estudo foi dividido em 3 partes para uma melhor compreensão. O Salmo 51 é uma oração de Davi que reconhece o seu pecado diante de Deus e busca o perdão divino. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Vamos estudar a sua palavra. Envie o seu Espírito Santo. Abra nossa mente para entender o estudo de hoje. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Davi havia cometido um pecado. Ele havia cobiçado a mulher de Urias, que estava em campo de batalha, arriscando a vida na guerra, para benefício da nação de Israel. Mas Davi deu mais um passo. Ele providenciou que aquela mulher que estava tomando banho fosse trazida para o seu leito e ele adulterou com ela. Então, para encobrir o pecado, porque a mulher ficara grávida, ele mandou matar Urias pela espada de seus inimigos. Davi havia cometido um duplo pecado grave, gravíssimo, porque era o pecado do representante de Deus diante do povo. Depois da visita de Natã, que lhe contou a história de uma ovelha roubada, sentindo-se profundamente o seu pecado, caiu em desespero e disse: Vamos ler 2 Samuel 12, verso 13? Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o seu pecado, não morrerás. Parte 1. Confessar a Deus nossos pecados. Salmo 51, versos de 1 a 6. A confissão depende de reconhecer a misericórdia. Ninguém teria interesse em confessar seus pecados se não fosse a misericórdia de Deus. Pelo contrário, faria tudo para ocultá-los. No tempo da escravidão, o que faziam os escravos, que conheciam a severidade e a falta de misericórdia de seus senhores? Quando cometiam falta, eles as escondiam, temendo a tirania do castigo de seus donos. Mas Deus é misericordioso, Deus é compassivo. E o que é misericórdia? Misericórdia é compaixão despertada pela miséria alheia. Davi sabia disso e ele reconhecia a misericórdia de Deus. E não só a reconhecia, mas também confiava nela. Tanto é que usou uma expressão única de sua pena, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 3. Confissão depende de reconhecer o pecado. Não haveria confissão sem reconhecimento do pecado, pois o pecador não teria nada a confessar. Antes de ir ao médico, o paciente deve reconhecer que tem a doença. Davi enumerou 3 palavras para descrever o ato divino: bondade, compaixão e misericórdia. Bondade é a fonte, compaixão e misericórdia são os frutos. Agora ele enumera 3 palavras para descrever o seu próprio ato: pecado, transgressão e iniquidade. Assim, ele reconhece a gravidade do seu pecado. Isso significa não somente que ele quebrou o 6º, o 7º e o 10º mandamento da lei de Deus, mas toda a lei, porque quem tropeça em um só ponto da lei. Vamos ler Tiago 2 e o verso 10?
Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então ele lamentava: o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 3. Davi entrava no quarto e se lembrava do seu pecado. Davi olhava pela janela e se lembrava do seu pecado. Davi ia tomar banho e se lembrava do seu pecado. Davi olhava para a sua espada e se lembrava do seu amigo Urias e do seu pecado de homicídio. Davi olhava para uma ovelha e se lembrava da história de Natã e do seu pecado. Davi se encontrava com os parentes de Betseba e se lembrava do seu pecado. Davi se ajoelhava para orar e se lembrava do seu pecado. Davi sentava a escrever um salmo e se lembrava do quê? O meu pecado está sempre diante de mim, disse ele. Salmo 51 e o verso 3. Não há em suas palavras nenhuma desculpa, nenhuma tentativa para se justificar, nenhuma murmuração contra a justiça da lei de Deus e dos seus retos princípios que o condenavam. Verso 4. A confissão depende de reconhecer a pessoa a quem ofendemos. Pequei contra ti. Davi não ofendeu uma pessoa comum do povo. Ele não ofendeu um dos seus operários. Ele não ofendeu um sacerdote. Ele não ofendeu um dos seus príncipes, nem mesmo um soldado. Ele não ofendeu um simples oficial do palácio. Não. Davi praticou o pecado, ofendeu ao Deus do céu. Ele ofendeu aquele que era o seu benfeitor, aquele que lhe dera a vitória sobre todos os seus inimigos. Davi ofendeu aquele que o levara ao trono de glórias incomparáveis. Mas por que contra ti somente? Davi fez mal a Betseba, a Urias, às 3 famílias. Ele praticou o mal contra si mesmo e a todo o povo de Israel. Então, como poderia dizer que pecou contra Deus somente? Porque Davi não está falando socialmente, ele está falando espiritualmente, isto é, contra Deus somente. Pecado é basicamente contra Deus, pequei contra ti. Pecado é uma rebelião exclusivamente contra Deus. Pecado é a quebra de um relacionamento com Deus. Pecado é uma ofensa somente ao Criador e ninguém mais. Diante dos teus olhos, isso nos lembra do atributo da onipresença de Deus, cujos olhos estão abertos a todos os lugares e ele vê tudo o que acontece entre 4 paredes. Davi reconhece o seu pecado, mas também reconhece a Deus como seu único Salvador. Verso 4. A confissão depende do reconhecimento da justiça de Deus, será tido por justo. Vamos ler Salmo 51 e o verso 4? Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Davi não procurou culpar a Deus pelo que lhe acontecera. Depois do seu pecado, ele justificou a Deus em todos os seus atos. Davi reconheceu a justiça punitiva de Deus. Ele estava pronto a reconhecer o que Deus determinasse. O castigo poderia vir, mas Deus seria considerado completamente justo. Ele confiava em Deus como um pai que disciplina o seu filho. Ele se submete à disciplina de Deus porque é misturada com multidão das suas misericórdias. Verso 5.
A confissão depende do reconhecimento da natureza pecaminosa. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Isso não é uma desculpa para o seu pecado. Davi não usa o argumento da natureza para desculpar o seu pecado. Muitos continuam na prática do pecado e colocam a culpa em sua natureza pecaminosa. Mas Davi não está se desculpando. Davi está exaltando a sua pecaminosidade. Ele está dizendo quão pecador ele é. Ele está dizendo, eu sou tão pecador que o pecado está em minha natureza carnal e se origina em meu nascimento. Em profunda humildade, Davi não acusa a ninguém, senão só a si mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 17 até o 21. Vamos ler Romanos 7 e o verso 18? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 6. A confissão depende do reconhecimento do que agrada a Deus, verdade e sabedoria. A verdade é esta: eu sou um pecador por natureza. A sabedoria é esta: reconhecer o pecado e buscar ao único Salvador do pecado. Muitos têm a verdade no seu íntimo e reconhecem que são pecadores, mas não passam disso. De fato, não basta que cada um reconheça a sua verdade. Precisamos da sabedoria que Deus comunica no recôndito ou no intrínseco, ou mesmo no íntimo da alma. Precisamos desta sabedoria que leva à prática do verdadeiro arrependimento. Verdadeira sabedoria agrada a Deus, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Jó disse em acerto: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, mas acrescenta: e o apartar-se do mal é o entendimento. Deus nos dá esta sabedoria quando o buscamos em verdade. Parte 2. Quem confessa será perdoado. Salmo 51, versos 7 até o 12. A partir desse ponto do verso 7, temos as mesmas expressões anteriores, mas com a diferença de que temos aqui a promessa do que acontece quando alguém confessa. Ele recebe o perdão. Quando Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, recebeu imediatamente a resposta do profeta: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12 e o verso 13. Verso 7. O perdão está relacionado com a purificação, relacionado por significação. Assim dizem as leis do Antigo Testamento: pecado exige purificação. Por quê? Porque pecado é uma mancha, uma mácula. Pecado é impureza, sujeira. O pecado mancha o caráter da pessoa que o peca. O pecado é sujeira. Portanto, Davi pede que seja purificado da sua impureza. Davi faz um pedido: purifica-me com isopo. Isopo é uma erva, uma planta medicinal do Oriente Médio que serve como um antisséptico para limpar sujeira. É uma planta medicinal que possui 25 benefícios, usada durante séculos, desde a antiguidade. Era a mais poderosa agente de purificação da época de Moisés. Isopo era a planta usada em cerimônias para leprosos. Davi se considerava tão impuro como leproso. Daí pede que seja purificado com isopo. Perdão tem que ver com purificação, mas
tipo de purificação? Aqui temos uma purificação externa, porque é uma purificação com alguma coisa. Isso se aplica ao sangue de Cristo, que faz purificação externa, que representa a justificação pela fé. Vamos ler 1 João 1 e o verso 7? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Mas note que não é só um pedido, mas também uma promessa de perdão. Ele diz: ficarei limpo, ficarei mais alvo do que a neve. Verso 7. Mas ainda, como podemos ser mais alvo do que a neve, considerando que nascemos na iniquidade e em pecado fomos concebidos? Verso 5. A resposta está no tipo de purificação externa. Recebemos a justiça de Cristo, que é a sua perfeição em nós. Ao sermos assim purificados, só então poderemos dizer que ficamos de fato limpos. Verso 8. O perdão está relacionado com a alegria, relação por consequência. Davi tinha perdido toda a alegria que antes possuía. Davi agora estava melancólico, taciturno e triste. Fugira a sua alegria, por isso ele pede que Deus lhe faça ouvir alegria e júbilo. Davi não queria mais ouvir de lamentações e choro. Posso imaginar Davi e Betseba, Aitofel e todos os parentes das 3 famílias chorando e se lamentando pelo seu pecado. O palácio inteiro lamentava pelo pecado de Davi, que se tornara público. Davi agora pede para ouvir júbilo e alegria. Ele desejava escutar as doces palavras do perdão divino. Ele também queria ouvir de seus amigos palavras de compreensão e amizade. Mas não é estranha a afirmação seguinte? Para que se exultem os ossos que esmagaste? Esta é uma hipérbole, uma figura de pensamento do exagero, porque Davi estaria morto. Ossos representam o corpo todo, porque os ossos dão sustentação a ele. Davi estava doente. Será que Deus fez isto? Não. Foi o pecado de Davi que agora estava esmagando, oprimindo o seu corpo. Davi sentia as consequências do seu pecado. Há uma regra de interpretação que diz na Bíblia algumas ações que são atribuídas a Deus, na verdade, foram apenas permitidas por Ele, mas escrita como se Ele tivesse feito. Verso 9. O perdão está relacionado com apagar o pecado, relação por significado. Porque ele fala em apagar o pecado? Porque o pecado está escrito nos livros do céu, gravado na mente de Deus, na mente dos anjos, que viram e escreveram na mente do culpado e na mente dos que participam ou foram afetados. Mas Deus promete apagar os nossos pecados. Ele disse. Vamos ler Isaías 43, o verso 25? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Quando nós pedimos perdão a Deus, Ele apaga os nossos pecados e não se lembra mais deles. Verso 10. O perdão está relacionado com transformação, relação de resultado. Deus cria do nada
onde não havia nada de pureza ou justiça, onde havia só pecado, inveja, orgulho, egoísmo. Ele cria um coração puro, ele cria o lírio na lama, ele dá um coração puro, onde não existe pureza. Davi ora a Deus na esperança de receber um coração puro e reto e um espírito inabalável. Portanto, é uma transformação interna dentro de mim, diz o salmista. A transformação tem que ver com uma renovação da mente, algo interno nos pensamentos. Onde havia uma mente fraca, Deus cria um espírito inabalável, uma mente que não se abala diante das tentações do mundo, da carne e do diabo. Onde havia pecado, Deus cria a justiça. Vamos ler Romanos 12 e o verso 2? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes, ele pediu uma purificação externa. Purifica-me com isopo. Mas agora, Davi pede uma transformação interna, operada pelo poder criativo de Deus, para dar um novo coração. Esta é uma transformação radical, operada na mente de toda pessoa arrependida, o processo de santificação, que é o resultado natural da justificação. Quando a pessoa confessa, ele é perdoado e recebe um novo coração, uma nova mente. Esta é uma libertação experimental do domínio do pecado, mas ainda teremos que lutar contra os defeitos do caráter que ainda persistem. Necessitamos de uma renovação. Quando há tantas influências contrárias, quando há tantas tentações, quando a mente começa a se acomodar às coisas deste mundo, quão bom é que os seres humanos sejam renovados para que tenham um espírito inabalável. Verso 11, o perdão se relaciona com a presença do Espírito Santo, relação de dependência. Sem o Espírito não há reconhecimento do pecado, não há confissão, não há o arrependimento, não há o perdão. Sem o Espírito Santo estaremos irremediavelmente perdidos. Vale lembrar que enquanto o sangue de Jesus realiza a purificação externa, é o poder do Espírito Santo que opera a transformação interna. O perdão é apenas uma declaração judicial, mas ele nos leva espiritualmente à ação. Davi sabia que o seu pecado havia entristecido ao Espírito Santo e roga, clama, suplica que o Espírito não se retire dele. Davi se lembrava perfeitamente do que aconteceu com o rei Saul. Vamos ler 1 Samuel 16, verso 14? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava, que pecou contra o Espírito por meio de suas repetidas desobediências. Ele temia o mesmo acontecesse com ele, que o Espírito se afastasse dele definitivamente. Por isso clama perseverantemente em sua angústia. Você também é assim sensível à voz do Espírito Santo? Ou você não tem nenhum receio de ofender a Deus? O perdão se relaciona com a salvação, relação de
significado. O perdão é salvação do pecado. É o mesmo que justificação, que é a salvação da pena, do castigo do pecado. Vamos ler Romanos 6 e o verso 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E de acordo com as leis punitivas da época, Davi deveria morrer junto com a adúltera, mas ele foi perdoado. Portanto, Davi foi salvo da morte física e eterna. Isto é, salvação verdadeira, e confere a vida eterna. Isto traz a alegria da salvação. Era esta alegria que Davi desejava de volta. Davi pedia que lhe fosse restituída aquela alegria que antes ele possuía, que voltasse aquela felicidade, aquele regozijo que ele tinha antes de seu pecado. Com efeito, o pecado rouba a alegria da salvação, tira a paz, rouba a felicidade da comunhão com Deus. Você tem a alegria da salvação? Há hoje muitos cristãos cheios de ressentimento, ódio, remorso, impureza, e por isso não têm alegria. A alegria do verdadeiro perdão, a alegria da salvação. Parte 3. Quando recebemos o perdão de Deus, testificamos desse perdão. Salmo 51, verso 13 até o 19. Verso 13. O testemunho nos levará a ensinar a verdade. Note a palavra então. Então quando? Depois de ser perdoado, depois de ser aceito por Deus, após experimentar a justificação e receber a alegria da salvação. Só então é que estaremos prontos a testificar e dar o seu testemunho do perdão que ele recebeu de Deus. Primeiro vem o perdão, depois o testemunho. A pessoa convertida está preparada para pregar a verdade dos caminhos de Deus ao que estão perdidos no lamaçal do pecado. Verso 14. O testemunho nos levará a falar da salvação. É preciso falar, é preciso ensinar aos pecadores qual é a lei de Deus e é preciso também ensinar a verdade da salvação. E como resultado do ensino da verdade, os pecadores hão de se converter a Deus. Note que lemos sobre o Deus da minha salvação. Esse é o testemunho. A pessoa irá testificar do que aconteceu com ele em relação ao que Deus lhe fez. Ele me deu a salvação e eu a considero o Deus da minha salvação, porque eu tenho um relacionamento pessoal com Ele. E você conta para os descrentes uma história verdadeira e alguns se convertem. Verso 14. O testemunho nos levará a falar da justiça. Davi disse: a minha língua exaltará a tua justiça. Não basta falar da salvação e do amor, temos que falar também da justiça de Deus, porque a Bíblia estabelece um equilíbrio do caráter de Deus que nós não devemos desconsiderar. Os homens não querem ouvir falar acerca da justiça e retribuição e juízo e condenação. No entanto, essas coisas são indispensáveis para o conhecimento da salvação. Sem esses elementos do caráter de Deus, as pessoas não terão nenhum temor e, consequentemente, nenhum desejo de salvação. Eles dirão: mas salvação do quê? Eu sou um homem bom. Vai lá falar para os criminosos, os bandidos e os drogados.
Eles é que precisam de salvação. Eles não verão nenhuma necessidade de mudança. Portanto, em nosso testemunho, vamos falar dos juízos e da justiça de Deus no julgamento final. Isso estabelecerá o verdadeiro equilíbrio do conhecimento da verdade. Verso 15: o testemunho nos levará a cantar louvores a Deus. Aquele que é perdoado há de exaltar a Deus no seu louvor, não somente no ensino da palavra. Seus lábios serão abertos, não somente para ensinar e manifestar a justiça de Deus, mas para cantar louvores. Mas, que tipo de louvor? Os teus louvores. Aqui temos o louvor sagrado e consagrado a Deus, a música e o canto que diferem da música popular. O louvor de Deus não é música do mundo, não é o ritmo alucinante do que os se louvam a si mesmo. Nossa música não será rock nem outras músicas populares. Como deve ser o nosso louvor? A nossa música para louvar a Deus, diz o dom de profecia, que a música deve ser bela, suave, harmoniosa, cheia de poder espiritual e isenta de exibicionismo. Com efeito, quando nós somos perdoados, damos o nosso testemunho em cântico espiritual, nós teremos um hino de louvor ao nosso Deus. Verso 16, 17 e 19. O testemunho nos levará aos sacrifícios. Vamos ler Salmo 51 e o verso 16 e o 17? Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Como pode ser isto? Esta visão judaica é contra os seus próprios escritos do Antigo Testamento. Todas as leis do Pentateuco, as leis de Moisés, dada por Deus, ensinam a necessidade do derramamento de sangue para expiar o pecado. Vamos ler Hebreus 9 e o verso 22? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De fato, não basta pedir perdão, que Deus perdoe, mas não devemos esquecer que foi Jesus Cristo que garantiu esse perdão, pagando o preço do seu sangue na cruz do Calvário, anulando todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Vamos ler 1 João 1 e o verso 7? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Se Cristo não tivesse morrido na cruz por nós, seria impossível perdoar-nos. Verso 18. O testemunho também nos levará a orar pela prosperidade da igreja. Davi diz no verso 18: faze o bem a Sião. Davi estava orando pelo bem-estar de Sião, da igreja e da cidade onde morava o povo de Deus. Cristo nos ensinou a orar em favor da vontade de Deus e do seu reino, da vontade para que se cumpra na terra, do reino para que logo se estabeleça. Nosso testemunho envolve o nosso interesse pela causa de Deus. Nós vamos orar pelo crescimento
pelo progresso e o bem-estar da Igreja de Deus, ao mesmo tempo em que devolvemos os nossos dízimos e nossas ofertas. Verso 19: então te agradarás. Deus não se agradava de sacrifícios hipócritas, sem arrependimento verdadeiro, mas hoje conhecemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e Deus se agradou do sacrifício de holocausto de Cristo no Calvário, porque lá Ele garantiu a nossa redenção. Deus também se agrada dos sacrifícios de justiça e ações de graça dos seus filhos. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Toda pessoa perdoada dará o seu testemunho. É impossível ficar calado. Este é um convite de Deus para você que foi perdoado, a pregar o evangelho do perdão e da salvação aos outros. Se você esperar entrar no céu, você sempre será capaz de dar o seu testemunho de maneira ou de outra. É impossível ficar calado. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Guia-nos em seus caminhos, envie seu Espírito Santo, escreva os teus mandamentos em nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.